Gente, melhor filme que existe no mundo, de verdade, mano. Melhor filme que existe. E agora, galera, bora com o filme mais pedido da história do Mega Análise aqui no canal, Interestelar. Finalmente você vai entender o que é um Tesseract, o que é uma singularidade, horizonte de eventos, como que aconteceu aquela viagem no tempo e no espaço. E tem uma surpresa bombástica pra você pirar de vez. É uma participação especial e eu aposto que esse vai ser o seu vídeo favorito de todos os tempos aqui do canal, hein? Só confie, vem, vamos lá. Deu spoiler, já aqui no título deu spoiler. O que vai aparecer? Spoiler. Peter aqui, ele é lindo, ele é emocionante, ele é inteligente. E não, tô falando de mim mesmo, né? Eu tô falando de Interestelar. Desde a primeira vez que eu trouxe uma Mega Análise aqui, geral vem pedindo... Achei que era certo. Né? Nesse quadro Mega Análise, que é uma análise muito mais aprofundada do filme. Puxou até questões fora do frame, fora da caixa, questões filosóficas. Demorou, mas chegou. Então bora explodir os miolos com ciência, muitas referências visuais, ver o sentido profundo de cada imagem, cada fala importante, a simbologia e a história das coisas, daquele jeito que a gente gosta. Já prepara a pipoca, porque a Mega Análise de hoje tá no capricho. Prepara o café. Okay? E essa aqui tá mais que especial. Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse quadro, apoiam esse canal, que estão inscritos nesse canal, isso dá uma força gigante pra gente. Já coloca aqui embaixo um comentário do próximo filme, próxima obra, pra gente trazer aqui no quadro Mega Análise. Vamos começar? Então vamos começar então com um detalhe óbvio, mas que nem todo mundo se ligou. O filme Interestelar é praticamente todo um flashback. Isso começa já na tonalidade das logomarcas, antes mesmo da abertura do filme. Ela vem num tom sépia, que é essa tonalidade meio marrom, meio bege, né? Que sempre nem sabia que era relacionar a uma imagem Warner. antiga. É esse o objetivo, né? Levar a gente pro passado, já que a maior parte do filme acontece no passado. O filme se passa basicamente em 3 fases. A infância da Murphy, a idade adulta da Murphy e a velhice da Murphy. Então, se existe a velhice da Murphy, esse poderia ser o futuro, né? Já a vida adulta, o presente, e a infância dela, o passado. E esse jogo com o tempo também tem tudo a ver com Core de Interestelar, que é um filme que fala não só de aventura espacial, mas que fala muito do deslocamento do tempo e da mistura, de tudo que ocorre no presente, no passado e no futuro. Você tinha percebido essa? Bom, a primeira fala do filme é uma narração da Murphy, já velhinha, dizendo que o pai dela era fazendeiro. Well, my dad was a farmer, like everybody else back then. Isso parece até um detalhe aleatório, mas é cheio de significado para a história, cheio. Você já pensou por que o herói desse filme é um fazendeiro? Por que ela não disse que o pai dela era um piloto? Valeu, nerd. Depois eu vou ver lá, mano. Brigadão. Um explorador de galáxias, né? Por quê? Porque um fazendeiro... Vamos lá, a agricultura é a principal atividade que tornou possível a civilização para os seres humanos. Você deve ter visto isso na escola alguma vez. Em algum lugar, em qualquer época, em qualquer grupo primitivo foi assim. O primeiro passo para começar uma civilização foi o desenvolvimento da agricultura. Não confunde, ok? Uma coisa é uma tribo, um grupo primitivo. Isso aí existia muito antes da civilização. Uma civilização mesmo é um passo evolutivo enorme para qualquer sociedade. E ela só surge depois que um grupo desenvolve a agricultura. Agora vamos olhar o Cooper. Ele é o personagem que carrega a esperança de reiniciar a civilização em outro planeta. Por isso que existe esse argumento simbólico que reflete a nossa própria história. Porque sempre foram os agricultores que iniciaram todas as civilizações. Seja na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia. Então, por mais que o Cooper tivesse outras habilidades como piloto, como mecânico, etc., ele foi chamado primeiro de fazendeiro. E é como eu sempre digo, nada no filme é à toa, nada é por acaso, galera. Sempre na história do mundo, o fazendeiro é quem iniciou a civilização. E no filme foi a mesma coisa. O primeiro diálogo entre a Murphy e o Cooper acontece quando o Cooper acorda do pesadelo. Como ele estava tendo um pesadelo, ele fez uns barulhos e a Murphy foi lá e chegou dizendo que achou que ele era o fantasma. Preste atenção nisso. Aí o Cooper responde pra ela que fantasmas não existem. Guardou esse diálogo no coração? Beleza. Parece até um diálogo bobo, mas para início de conversa, esse primeiro diálogo entre os dois antecipa o acontecimento principal do filme. O fato é que lá na frente a gente vê que as manifestações na estante da Murphy, né, que ela chamava de fantasma, era o próprio Cooper se comunicando com ela. Você percebeu essa, né? No começo ela foi até o pai dela achando que era um fantasma. E lá no final do filme a gente vai ter essa confirmação de que ele era, de fato, o fantasma dela. Cara, mas aí fica num loop infinito também, porque agora que eu parei pra pensar, se ele que tava lá dentro do buraco negro, que passou as coordenadas do lugar onde era pra eles irem, pra ele chegar lá dentro do buraco negro, pra ele passar as coordenadas, pra eles irem pro lugar, fica no loop infinito do caramba. Né? Essa referência é incrível. Mas de onde que vem essa coisa de fantasma? Bom, vamos voltar na história. Fantasma vem do grego fantasen, que significa fazer aparecer. Fantasen é uma derivação do termo faine, que significa mostrar, e o termo phos, que
que quer dizer luz no sentido de esclarecer, tornar visível. Ou seja, o conceito de fantasma significa uma manifestação, uma coisa que aparece e é anotada, uma coisa que se faz aparecer para ser visto. Sabendo disso agora, olha de novo o diálogo que a gente acabou de ver no filme. A Murphy achou que o pai dela era o fantasma, e o final do filme confirma que ele era o fantasma. E ele era mesmo, não só simbolicamente. Como a gente viu, o termo fantasma significa algo que se faz aparecer para ser notado. É verdade. Foi exatamente isso que o Cooper fez quando estava lá na outra dimensão dentro da estante. Ele se fez aparecer para ser notado. Ou seja, não é só modo de dizer, ele literalmente foi um fantasma. O filme continua com a Murphy velha contando que o trigo morreu. Eles ainda tinham outras plantações como milho e tal, né? Mas o trigo morreu. Mas por que ela falou do trigo? Winchester. Ou isso foi aleatório? Se você conhece esse quadro, você sabe que nada é aleatório. O trigo é considerado como a primeira coisa que foi plantada pela humanidade. Plantada. Lá no fim da pré-história, quando a agricultura começou a se desenvolver, tudo começou a partir do plantio de trigo. O pão feito de trigo foi o primeiro alimento preparado para consumo em toda a história da humanidade. O trigo é o primeiro símbolo da agricultura. Além disso, em várias culturas diferentes, há milênios, o trigo é o símbolo da vida. No Egito Antigo, por exemplo, as pessoas traziam oferendas de trigo para manter a vida da múmia no outro mundo. Na Grécia Antiga existia o ritual dos mistérios de Eleusis, que tinha o trigo como símbolo principal da vida. No próprio judaísmo e cristianismo também tem o trigo como símbolos da vida humana e da vida eterna. Tudo isso existiu justamente porque o trigo foi o primeiro alimento propriamente feito pelos humanos. Claro que antes de plantar o trigo, os seres humanos comiam outras coisas que eles viam na natureza, lógico, né? Mas até aí, a alimentação vinha da imitação de outros animais. Os humanos viam os outros animais comendo raízes, comendo frutas, peixe, carne de outros animais, aí os humanos iam lá e comiam também. Mas o trigo plantado é o primeiro sinal da atividade humana, promovendo a alimentação por conta própria. Isso é legal demais. Então, voltando pro filme, quando se diz que o trigo morreu, agora a gente vê um sentido maior, de ser um sinal de que a humanidade está em risco de não conseguir mais se alimentar e que a agricultura como um todo está prestes a acabar. Ainda no começo do filme, os mais velhos começaram a contar como eram os hábitos nessa época. O problema todo foi uma catástrofe climática que afetou a agricultura. Então, rolou uma grande ventania que não parava e vinha trazendo muita poeira. E o interessante é a gente parar para pensar que a catástrofe que acabou com a agricultura não foi uma guerra nuclear, né? Não foi um terremoto, um tsunami, um meteoro, uma invasão alienígena, não. Foi uma ventania que trazia poeira sem parar. Já pensou? Porque logo isso... Bom, existem símbolos que estão há milênios no inconsciente. Cara, eu não lembro se fala isso no filme, mas... Tipo assim, essa poeira não seria resolvida, por exemplo, com uma chuva, com um ar mais úmido, com um ar mais... mais úmido mesmo, pra poeira baixar e tal. Eu acho que... Eu não lembro de falar sobre isso no filme. Sobre o que seria... O que tava faltando pra isso acontecer, sabe? Pra poeira baixar e tudo mais. Inconsciente coletivo. Eu já expliquei inconsciente coletivo aqui em outro vídeo, né? O Mega Análise no Limite do Amanhã, que é muito bom por sinal. Vou deixar aqui, vocês podem clicar, vai abrir ali embaixo pra vocês assistirem depois. Resumindo muito essa parada, inconsciente coletivo seria como se fosse um reservatório de imagens e significados que estão lá na parte mais profunda da nossa mente. E essas imagens e significados, de alguma forma, trazem o mesmo... É verdade, essa poeira é baseada em eventos reais que aconteceram nos Estados Unidos, mas eu, nunca ouvi falar sobre isso, sabe? Eu nunca ouvi falar sobre esse acontecimento que teve. Sentido pra todo mundo. Dentro desse lance de inconsciente coletivo, alguns símbolos representam as mesmas coisas onde quer que eles apareçam, não importa. Seja num filme americano de 2014 ou num poema de 4.000 anos atrás. Nesse contexto, o vento sempre significa mudança. E poeira, ou pó, significa o fim, a morte, a fragilidade humana mesmo, exatamente assim. Mano, de verdade, cara, eu tenho bronquite fortíssima. Eu, só de ver esse filme, eu já senti dor no pulmão. Só de ver. Imagina se a gente vivesse um negócio desse, mano. F Carol. F eu. Então olha que pesado é o simbolismo desse desastre natural em Interestelar. O vento que traz aquele monte de pó significa a chegada de uma mudança muito grande que vinha trazendo o fim da humanidade. Não casou direitinho essa ideia. Logo depois vem a cena do café da manhã na casa da família, né? E ela mostra também que o Cooper cria Murphy para pensar como cientista sobre todas as coisas. Para encerrar o debate sobre fantasmas e ciências, o Cooper incentiva Murphy a pesquisar mais sobre esse assunto, para ela ir mais fundo nesse assunto. Faz sentido, Alisson, faz sentido. Ela teria então que seguir uma lista de procedimentos, registrar os fatos, analisar, entender como e porquê, e aí apresentar as conclusões. Só que o Cooper falou para a filha fazer é literalmente o passo a passo do método científico.
Quem chegou no último período da faculdade sabe o terror que é isso, né? Mas a ciência não é uma coisa que surgiu hoje em dia. Ela vem de milênios atrás. Muitos especialistas consideram que a ciência surgiu na Grécia Antiga, principalmente depois que Aristóteles desenvolveu o método da lógica. Foi esse filósofo aí que despontou primeiro usando o raciocínio para compreender a natureza, o mundo material. Isso uns 400 anos antes de Cristo. A gente pode dizer então que a ciência é filha da filosofia, porque na época a filosofia englobava os maiores saberes do mundo, entende? A compreensão da natureza, a matemática, geometria, música, poesia, política e por aí vai. O lance da lógica era observar e refletir sobre as coisas no mundo do jeito mais racional possível. E aí a ciência veio se desenvolvendo de pouco a pouco, até que no final do século XVI chegou um cara chamado Francis Bacon. Bom, ele veio propondo que o estudo das coisas deveria ser o mais crítico possível. Porque assim, enquanto para Aristóteles bastava observar um fenômeno e refletir sobre ele já era o suficiente para descrever o que ele era, para o Francis Bacon era necessário coletar informações, transformar elas em dados, interpretar esses dados e só depois disso tudo dava para chegar numa conclusão. Tem que comprovar que aquilo ali é palpável, né, mano? Que aquilo ali é possível e tal. É o método científico, né, que fala. Percebeu que é exatamente isso que o Cooper propôs para Murphy fazer sobre os fantasmas? É ciência pura. Depois do café, o Cooper e os filhos se preparam para ir falar com a senhorita A xícara dele é parecida com a minha. E a primeira informação que a gente tem sobre ela é que ela é solteira. O sogro do Cooper disse que é pro Cooper pegar leve com ela. Essa conversa parece boba, mas tem várias camadas. Primeiro, ela serve para deixar claro que o Cooper não tem uma esposa, né? A gente fica sabendo ali que o Cooper não tem esposa. Por isso não tem uma mãe na casa. E só depois a gente vai saber que ele é viúvo. Mas vai além. A fala do avô da Murphy é um conselho pro Cooper de, ao invés de brigar com a senhorita Henley, é para eles repovoarem a terra. O que indica que a população está em crise, o que é bem compreensível, né? Eles estão vivendo uma crise de alimentos generalizada. Isso automaticamente afeta a nutrição e, consequentemente, a fertilidade. Geralmente, nessas condições de nutrição ruim, as pessoas passam a não serem mais férteis como antes, ou elas passam a evitar filhos, já que o sustento é muito difícil. Existe uma relação direta entre nutrição e fertilidade. A qualidade da alimentação pode influenciar a fertilidade tanto nos homens quanto nas mulheres. Existem vitaminas e minerais que atuam diretamente na produção e na qualidade dos óvulos e espermatozoides. Além disso, alguns alimentos podem influenciar na saúde das células do aparelho reprodutor dos seres humanos. Interessante. Então, nesse caso do filme, faz todo sentido que a reprodução também seja uma preocupação, justamente porque a manutenção da espécie humana é um dos pontos principais. Continuando, no caminho para a escola, o pneu fura e o irmão da Murphy zoa com ela, né, dizendo que o problema ali foi por causa da lei de Murphy. Murphy's Law. Shut up! Ela fica até chateada pensando que o nome dela era o nome de alguma coisa ruim. Mas o Cooper contorna a situação explicando que a lei de Murphy significava que tudo que pode acontecer de ruim vai acontecer. Mas você sabe de onde que surgiu essa história da lei de Murphy ser sinônimo de azar? Bom, há várias versões, mas a mais famosa é de que se algo pode dar errado, vai dar errado. Essa ideia ficou famosa com Edward Murphy Jr. Ele foi um engenheiro da Força Aérea Americana e ele era responsável por um projeto que media tolerância dos seres humanos a uma aceleração excessiva. Isso no ano de 1949. Aí, num dos testes, era necessário colocar 16 sensores. Não é necessariamente algo ruim, né? Mas tudo que possa acontecer vai acontecer, exatamente. Em diferentes locais do corpo de um piloto de provas. E pela lógica, tinha duas maneiras de colocar os sensores em alguém. Do jeito certo e do jeito errado. E sem querer, querendo, o Murphy instalou todos os 16 sensores de maneira errada. E é claro que o teste falhou, né? O teste era muito perigoso para o piloto que foi cobaia. Ele rompeu vasos de sangue e até fraturou umas costelas. Mas tudo ia valer a pena por causa dos dados científicos que iam resultar dali. Daí, quando foram chegar os resultados, eles perceberam que nada tinha sido registrado porque os sensores tinham sido ligados ao contrário. Ou seja, tudo aquilo não serviu de nada. Então, o Murphy formulou a lei, que se existe duas ou mais formas de fazer alguma coisa e uma delas pode resultar em catástrofe, alguém vai fazer da pior maneira. Vamos lá, voltando pro filme, o Cooper e os filhos viram um drone e eles dão tudo de si pra conseguir pegar esse drone. Só que na correria eles quase caíram num penhasco. Lembra dessa cena? Quando aparece um penhasco no filme é sempre muito simbólico. Porque penhasco é uma palavra que vem do latim pina, que significa um rochedo alto e ponte agudo. Simbolicamente, o penhasco é sempre um limite. Nada fica igual se você passar do limite do penhasco. Por isso, sempre que existe um penhasco, o simbolismo dele sempre vai trazer a noção de que aquele ponto não dá mais para ficar igual e é hora de se superar, ou se entregar de vez.
E esse é o chamado do filme, a superação da raça humana diante Pinadeira. de uma fatalidade que vai exterminar todo mundo. Quando eles conseguem controlar o drone, o Cooper e a Murphy começam uma conversa que parece sem importância. Mas essa conversa já projeta uma coisa muito profunda que vai acontecer lá na frente. Nessa hora, a Murphy pergunta o que o pai vai fazer com o drone. What are you gonna do with it? Ele diz que vai dar uma função pra ele dentro da comunidade. A Murphy questiona se não poderia soltar ele, já que ele não estava fazendo mal pra ninguém. E o pai dela responde que aquela coisa deveria se adaptar como todos eles se adaptaram. This thing needs to learn how to adapt, Murph. Vocês percebem que, de certa forma, parece que eles estão falando de uma máquina como se fosse um ser vivo? Isso vai ficar mais claro lá na frente com o robô TARS. Eles interagem com o TARS de um jeito que, no final, quando ele sacrifica, a gente fica até triste. Como se fosse uma pessoa se sacrificando. É muito triste. Bom, logo depois disso tem um easter egg gigantesco quando eles chegam na escola da Murphy. Ela ainda tá no carro conversando com o pai. E ela não tá muito preocupada com o que a professora tem a dizer sobre ela. Tanto que durante a conversa lá, ela tá fazendo uns rabiscos no caderno dela. Muita gente não dá bola pra esse detalhe. De repente você nem lembra disso. Mas nitidamente ela tá desenhando os livros da estante dela. Cada rabisco é um livro. E acima ela tá anotando os intervalos dos livros por algum motivo. Tem lá os números 2229152, como se fosse um código sendo formado. Esse é um vislumbre do auge do filme. E muita gente nem se deu conta que ele já se antecipou bem no comecinho, né? Que é quando ela desvenda o código da mensagem da estante. E você lembra que teve uma referência a Apollo 11 no filme? Pior. Pra quem não sabe, essa foi a expedição que levou o homem à Lua. Essa jornada foi o resultado final de uma década de pesquisas. E ela foi executada em 1969. A professora da Murphy acabou dizendo que a missão Apollo 11 foi uma propaganda para falir a Rússia na Guerra Fria. Isso é meio que uma patada, né? Em quem até hoje não acredita que o homem foi à Lua. Naquele mesmo dia, os tratores saíram de controle. Eles saíram do campo e estacionaram em frente à casa do Coitado do cara de cientista que ouviu uma coisa dessas de uma professora, mano. Cooper. Ao mesmo tempo, vários livros da estante da Murphy estavam caindo do chão. Até esse momento, ela não tinha identificado um padrão para decodificar uma suposta mensagem do fantasma. Mas tudo isso é importante para Murphy chegar numa conclusão lá no futuro, quando ela for adulta. E aí ela disse que tentou código Morse. Você conhece essa técnica, né? O código Morse foi inventado pelo físico americano Samuel Morse no século XIX. Isso virou um sistema de comunicação mundial, uma linguagem que traduz letras e números em sinais curtos e longos, ou pontos e traços. Tem que ter uma memória muito boa para decorar todas as combinações que formam cada letra e número, porque elas nunca se repetem. Isso já demonstra que, mesmo tão nova, a Murphy realmente era interessada e dedicada nessa investigação. Aí o final mostra um jogo de decorar, beisebol, mas vem uma tempestade de poeira e interrompe o jogo. E chegando em casa, a Murphy percebe que não tinha fechado a janela do quarto. Então entrou poeira pra caramba. Foi bem caótico, mas esse acidente foi importante porque aquela areia toda mostrou linhas de areia no chão. Parece até um negócio meio sobrenatural, né? Isso chama a atenção do Cooper. Ele fica horas olhando para aquilo, né? Até que ele chega numa conclusão de que aquilo não é um fantasma, é a gravidade. Guarda essa informação. Ele consegue identificar um padrão nas linhas, sugere que o código escrito não é Morse, e sim um código binário. Você entende o código binário? A Murphy identificou que as linhas grossas são 1 e as finas é 0. E ele funciona mais ou menos como o código Morse que eu acabei de falar agora, né? Só que ao invés de combinar traços e pontos, ele combina sequências de 0 e 1. E ele é a base da computação que a gente conhece hoje. O código binário é usado para representar todos os tipos de dados em computadores e outros dispositivos eletrônicos, que podem ser números, letras, símbolos e instruções em geral para o dispositivo executar tarefas. Todas as linguagens de programação que vocês conhecem hoje têm como base o código binário, ok? O código binário seria a primeira camada dessas linguagens de programação, que na verdade são interfaces do código binário. Outro lance que eles citam nessa hora no filme é que esse código dá coordenadas geográficas, localizações. Coordenadas geográficas são assim, né? Sabe quando a gente vê aquele desenho no mapa mundi e tem aquelas linhas na horizontal e na vertical? Essas linhas, né? Elas são imaginárias. Elas não... É a elevação, isso daqui, é a elevação do terreno. Tipo, montanhas e tal, as linhas mais juntinhas estão para baixo, as mais espaçadas são para cima. Você não consegue ver elas no chão. E foi criado consenso sobre elas para que fosse possível dar uma localização específica no planeta. As linhas verticais se chamam paralelos e elas dão informação de latitude. E as horizontais são os meridianos, né, que dão a informação de longitude. Então, assim, para você dar a localização exata de qualquer coisa no planeta, qualquer ponto específico no planeta, como esse estúdio aqui onde eu tô gravando esse vídeo, você fornece os dados que vão cruzar essas linhas, né? Aí, ó, quem disse que jogo não ensina, cara? Fala dele. As horizontais e as verticais. Onde as duas referências se cruzarem, ali vai estar o local exato.
Isso é usado até hoje com GPS, né? Os satélites, mapas, né? Por aí vai. Lembra na escola quando você tinha aulas de matemática, né? Para achar o ponto entre os eixos X e Y? É basicamente o mesmo sistema. Vamos ver o exemplo na prática, ok? A cidade de Brasília está localizada assim nessas coordenadas. A latitude de 15 graus, 46 minutos e 48 segundos ao sul e 47 graus, 55 minutos e 45 segundos ao oeste. Qualquer pessoa do mundo que entenda de coordenadas geográficas vai pegar esse dado e parar em Brasília. Ponto. Vamos lá. Continuando no filme, Doideira, o Cooper né? decidiu seguir as coordenadas sozinho e deixou a Muffy em casa. Mas claro que ela ficou brava com isso, né? Já que a investigação do fantasma é um projeto dela. Mas o que ela fez? Ela se escondeu no carro e acabou indo com ele. Aí virou uma aventura entre pai e filho. Eles chegaram no local indicado e tinha uma grade enorme de uma área restrita de defesa aérea. O Cooper foi interrogado por um robô TARS. E essa é uma referência muito nerdística, né? O design do TARS foi inspirado no monolito do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Essa Nunca cena é vi. memorável, né? Mano, eu nunca vi esse filme. É bom, será? Entrando lá, eles conhecem a Amélia Brand e reencontram o Dr. Brand da NASA, e era lá na NASA que o Cooper trabalhou antes do colapso na Terra. O Dr. Brand explicou agora que a NASA trabalhava em prol da crise alimentar e o plano é deixar a Terra a partir das missões Lázaro e a nave Endurance. O nome da missão não é à toa. Não lembro o Lázaro é nome. uma referência Ele bíblica. falou. Esse foi um homem que era um grande amigo de Jesus. E segundo a história, depois que ele morreu, Jesus foi lá e ressuscitou ele. Ou seja, a missão Lázaro tem um simbolismo de dar uma nova chance de vida para os humanos, né? De ressuscitar a raça humana. O nome da nave que ia realizar essa missão toda se chama Endurance. E esse também não é à toa. Esse nome não é à toa também. Endurance significa resistência, no sentido de ter uma alta tolerância ao desgaste, de resistir por muito tempo mesmo. E é isso que seria exigido dos tripulantes da nave, né? Já que a viagem, você sabe, ia acabar durando décadas. O Dr. Brand pede pro Cooper pilotar a nave, já que ele era o piloto mais experiente que ele conhecia. Daí rola uma reunião com assuntos muito técnicos. Eles começam a falar de anomalias gravitacionais e buraco de minhoca. E é aí que o filme começa a ficar complicado para nós, os pobres mortais. Então, para explicar esse assunto com propriedade, eu trouxe a maior autoridade desse YouTube. Sérgio, explica pra gente. Muito bem, então, pessoal, vamos aí conversar um pouco sobre algumas coisas muito, mas muito interessantes mesmo que acontecem aí no filme Interestelar, que revolucionou principalmente na maneira como o Christopher Nolan, para mim, ele conseguiu passar de forma visual conceitos que são, primeiro, muito abstratos para a maioria de todos nós e muito complicados de você transmitir ele principalmente de maneira gráfica. E um desses conceitos, talvez seja um dos primeiros ali abordados no filme, né? Seja o conceito de buraco de minhoca. É uma das coisas talvez mais complicadas que a gente tem aí na física teórica, como a gente diz, né? Os buracos de minhoca que eles têm um nome, na verdade, diferente, vamos dizer, um nome oficial, eles são conhecidos como as pontes de Einstein-Rosen. E eles nascem, né, vamos dizer assim, a parte teórica do buraco de minhoca, eles nascem a partir das resoluções das equações de campo do Einstein. Então, o Albert Einstein e o Nathan Rosen, eles contribuíram em vários e vários trabalhos, né? Quando você pega ali as soluções das equações de campo de Einstein, começa a manipular aquilo ali matematicamente falando, surge então o que eles chamaram dessa ponte. E por que é uma ponte? Porque, na verdade, ela conecta dois pontos do espaço. Só que não é só do espaço. É o que a gente chama do espaço-tempo. E é aí que começa toda a grande confusão. Nós aqui vamos tentar exemplificar isso da maneira mais simples possível, porque é um conceito muito, muito complicado. Vamos imaginar que exista um ser andando na superfície de uma maçã, um ser bidimensional andando na superfície de uma maçã. Esse ser, ele não conhece outras dimensões, ele não conhece uma terceira dimensão, por exemplo. Qual que é a maneira que esse ser bidimensional tem para sair de um ponto A a um ponto B na superfície de uma maçã? É atravessar, cruzar a superfície toda da maçã até chegar do outro lado. Porém, imagina se esse ser conhecesse uma outra dimensão, uma nova dimensão. Uma dimensão que fizesse com que ele pudesse furar a maçã de um lado até o outro. Então, em vez de dar toda a volta na maçã, ele conseguiria atravessar essa maçã de um lado para o outro e aí acessar o outro lado muito mais fácil. Essa é uma das maneiras de você explicar o que é o buraco de minhoca. Então, o buraco de minhoca seria esse túnel que liga, que conecta duas regiões do universo. E para isso a gente tem que acessar outras dimensões que nós não estamos. A gente tem as três dimensões e tem o tempo.
que o pessoal fala que seria uma quarta dimensão. O problema é que ali no buraco de minhoca você tem que ter acesso a uma outra dimensão para você poder viajar dentro daquela ponte e sair de um ponto para outro no universo. Isso é muitíssimo complicado. Vamos lá. Primeira coisa, a entrada de um buraco de minhoca seria um buraco negro. Só que ele tem que ter uma saída. E essa saída a gente chama de um buraco branco. O problema é que nós nunca identificamos o buraco branco e a gente sabe que tudo que entra dentro de um buraco negro não sai lá de dentro. Então esse já é um problemaço para identificar buracos de minhoca. Muitos dizem que nós nunca vamos conseguir identificar, que eles só poderiam ser criados. E é aí e nisso que o filme toca, né? Então, ou seja, o filme ele usa, por isso que ele é muito bem embasado na física, porque aquele buraco de minhoca que é colocado ali perto de Saturno, onde os astronautas entram, ele foi colocado ali pelos próprios astronautas numa outra dimensão, certo? Então essa que é a grande sacada. E isso tem muito a ver com a física teórica, como a gente conhece, porque diz que os buracos de minhoca eles não nasceriam, digamos, naturalmente, mas sim, eles teriam que ser criados. E aí o ser humano poderia criar o buraco de minhoca, e esse buraco de minhoca permitiria, então, a gente viajar, viagens que até então são impossíveis, a gente poderia cruzar de um lado para o outro do universo. No filme, o astronauta lá, que eu vou esquecer o nome agora, mas o pessoal vai colocar aqui para vocês. É como se fosse um trem-bala, tá ligado? É um trem-bala que vai rapidão. Ele dá o exemplo da folha de papel. É mais ou menos o exemplo que eu dei aqui da maçã para vocês, só que com a ressalva... Se bem que não, porque ele encurta o espaço-tempo, né? Ele não é um trem-bala não, gente. Tô falando merda. Trem-bala é outra coisa. Nada a ver, nada a ver. E para você entender aquilo ali, você tem que imaginar que existe um ser que só ele só conhece as dimensões da folha de papel. Essa que é a grande sacada para você começar a entender o que é um buraco de minhoca. E esse buraco de minhoca está ligado totalmente com as anomalias gravitacionais ali, que são observadas bem no começo do filme, né? Que a Murphy acha que é um fantasma e depois eles descobrem que aquilo ali tem um alinhamento e tudo mais. Essas anomalias gravitacionais são criadas por conta deste buraco de minhoca. Mas por que isso? Porque o buraco de minhoca ele é uma distorção dessa gravidade, né? Como diz o Einstein, né? A gravidade ela não é uma força, ela é a curvatura que o espaço-tempo sofre. Então, se você tem um buraco de minhoca ali, ele está distorcendo muito. Essa distorção causa essas anomalias gravitacionais que são detectadas ali. Então, um pouco aí do que seria um buraco de minhoca. São temas... O Interestelar, ele é um filmaço, um filme excelente, para mim, o melhor que já foi feito. Trata de conceitos muito, muito complicados, mas a gente tenta aí esclarecer alguma coisa para vocês. O foda é que isso não é uma parada que... Isso é uma parada que não tem como tu ter uma análise assertiva, assim, ir lá e entrar no buraco negro. Então, na real, acho que até dá pra ter uma análise assertiva através de contas, né? Através de cálculos, igual o Einstein fez, tá ligado? Igual o Einstein criou os cálculos lá e tudo mais. Que até hoje em dia é usado, né? A parada da semente pragmática, buraco de minhoca, não. É aquela coisa, tipo assim, dá pra ser feito com cálculos, eu imagino, mas é muito difícil da gente imaginar como seja aquilo na prática, tá ligado? Eu imagino. Bom, agora que a gente tá por dentro desses fenômenos aí, no filme o pessoal da NASA acredita que os seres estão tentando ajudar os terráqueos a sobreviver. Eles chamam essa galera de eles. E ninguém sabe explicar exatamente o que são eles, mas a sincronia dos fenômenos é tão fantástica que não pode ser encarada como acaso, não dá. Para a NASA, os fatos estão sendo provocados para induzir a humanidade a chegar a um objetivo e se salvar. Someone placed it there. As missões de Lázaro encontraram então 12 planetas que teoricamente têm potencial de ser habitáveis. E esse número não é à toa. Voltando para aquele assunto do inconsciente coletivo, o número 12 tem um simbolismo de representar a totalidade das coisas. Olha que loucura. Um ano completo tem 12 meses. São 12 signos do zodíaco. Jesus teve 12 apóstolos. O dia é dividido em 12 períodos de 12 horas. Na música são 12 graus cromáticos. Odin tinha 12 nomes. Percebe que o 12 sempre está relacionado ao número total de coisas importantes. Então, partindo disso, os 12 planetas encontrados pela missão Lázaro simbolizam todas as possibilidades de sobrevivência do ser humano. Aí eles explicam para o Cooper os dois planos que a NASA tem. O plano A envolve a base da NASA que eles estão naquele momento, né? A base foi construída em forma de centrífuga gigantesca. Ela pode abrigar milhares de pessoas a se lançar no espaço, levando os habitantes que já existem na Terra. Só existe um problema de cálculo que ainda não foi terminado.
Mas se isso não desse certo, o plano B da NASA era uma bomba populacional, que significa levar milhares de óvulos fertilizados para um novo planeta, incubadoras iam gerar os primeiros habitantes. Aí depois que eles se desenvolvessem, a partir daí, barrigas de aluguel gestariam os novos habitantes com diversidade genética. Isso porque é com variação genética que acontece a evolução e adaptação dos seres vivos no ambiente. E a variação genética é fundamental para a evolução e para a manutenção de qualquer espécie. Imagina só, se a povoação humana fosse feita com poucos indivíduos, ia ter pouca variação genética. Isso interfere tanto na evolução e adaptação quanto na saúde dos indivíduos. Um exemplo real disso é no Egito Antigo, né? Eles casavam irmãos e irmãs. Isso era um costume para preservar o sangue das famílias reais no trono. Só que isso gerava problemas genéticos graves. O resultado é que poucos filhos sobreviviam. Os que sobreviviam, vinham com síndromes genéticas graves. Em poucas gerações aquela família nem existia mais. Então a NASA, sabendo muito bem disso, né, tratou de pensar no problema da variação genética para garantir a continuidade da espécie humana num novo lugar. E a proposta é a seguinte: o Cooper vai na missão visitar os planetas que podem ser a nova casa dos seres humanos, enquanto o Dr. Brand vai terminar os cálculos gravitacionais. Isso pode durar anos, mas o sucesso disso era o único jeito de salvar o planeta da crise alimentar e o sufocamento por nitrogênio. O nitrogênio é um gás que compõe quase 80% da nossa atmosfera, mas ele não tem função no nosso sistema respiratório. Só que para as pragas da agricultura, sim. Então no filme a catástrofe real vai rolar quando as pragas se alastarem pelo planeta. O ar vai ficar cada vez mais cheio de nitrogênio e com pouco oxigênio. Então assim, além da fome, em uma geração as pessoas vão morrer sufocadas, porque vai ter muito nitrogênio e pouco oxigênio. É uma missão sem muitas garantias, mas também não tem o que fazer. Não tem muita escolha. Se o Cooper não for, todo mundo morre. Se ele for, talvez pode dar errado e todo mundo morrer do mesmo jeito. Mas existe também uma pequena chance de dar certo. Aí com isso a Murphy fica super chateada de saber que o pai dela vai numa missão. Isso significa que ela vai passar anos sem ver o pai dela. Imagina, ela já não tem mais a mãe. Agora vai ficar sem o pai por tempo indeterminado. Aí o Cooper diz uma frase profética: quando você tem filhos, torna-se fantasma do futuro deles. Once you're a parent, you're the ghost of your children's future. É exatamente isso que ele vai ser para Murphy. O fantasma da estante que provocou aquilo de algum lugar do futuro para que tudo acontecesse e a humanidade fosse salva. Depois, já em casa, Murphy decifrou a primeira palavra da mensagem. Era a palavra fica. E antes de ir para a missão, o Cooper deu um relógio para Murphy para eles compararem como o tempo vai passar de forma diferente entre os dois quando ele voltar. Ele diz até que eles podem até ter a mesma idade quando isso acontecer. Isso porque o tempo passa diferente no espaço em relação à Terra. Mas como que isso acontece? Muito bem, um outro conceito também muito importante, né, e esse às vezes confunde muito a cabeça da gente, né, é como que o tempo passa diferente no espaço, porque todo mundo lembra das cenas ali do Interestelar, quando eles estão em determinados planetas ali, o tempo passa diferente. Por que aquele tempo está passando diferente naquela situação? Muito bem, vamos entender então um pouco como que é a estrutura, né, do que a gente tem ali no Interestelar. A gente tem o sistema solar aqui, ali perto de Saturno você tem um buraco de minhoca que te leva a um outro ponto no universo. Esse outro... Por um segundo achei que ele tava falando da vida real, falei, hã? Tem? Nossa, mano, eu sou muito lerda, cara, puta merda. No universo você tem um buraco negro supermassivo, que é chamado de Gargantua. Tem, pô. E ao redor deste buraco negro supermassivo você tem planetas. Isso é possível de acontecer? Claramente possível, porque os planetas estão fora do que a gente chama de horizonte de eventos. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco melhor do horizonte de eventos. Então, eles estando fora, não tem problema nenhum. O problema é que um buraco negro, o que ele é? Ele é uma gigantesca deformação gravitacional no tecido do espaço-tempo, como a gente chama. Então, ele pega, imagina que você conseguisse colocar uma malha em cima ali. E quando você põe um negócio muito pesado, aquela malha ela estica de forma diferente. Perto do buraco negro, aquilo lá estica muito. Então, a diferença entre dois pontos na malha aumenta muito. Você tem a nave, né, tá parada num certo ponto, o planeta está parado num certo ponto e a Terra está totalmente longe deste efeito. Então, o tempo ele vai passar diferente ali, porque em cada posição, à medida que você se aproxima do buraco negro, você tem uma dilatação temporal diferente. E essa dilatação temporal diferente é sentida da maneira como as coisas vão passando. Então, só para vocês terem um exemplo, assim, se você fazer uma viagem, né, que levaria 4 anos no espaço, ela pareceria 10 anos na Terra se você estivesse viajando na velocidade da luz. Por quê? Porque a velocidade da luz, ela deforma também o espaço-tempo e faz com que você consiga fazer com que o tempo, né, passe ali mais devagar. Então, aí a gente tem vários paradoxos que surgem
dessa ideia. Mas basicamente é isso que está acontecendo. O que está acontecendo ali no Interestelar é que o planeta, pegar o planeta de Miller, né, que é muito falado ali no começo meio do filme, o planeta de Miller, ele está numa região onde ele já está quase que entrando no poço gravitacional causado pelo buraco negro. Ou seja, ali você tem uma grande dilatação. A nave, ela está um pouquinho fora. Então, o tempo passa de um jeito no planeta, o tempo passa ligeiramente diferente para quem está na nave e totalmente diferente para quem está na Terra. Então, essa dilatação do tempo, ela é causada pela distorção causada pelo buraco negro. O buraco negro distorce o espaço-tempo, fazendo com que o tempo passe de maneira diferente. De novo, nós estamos lidando aqui com um tema muito complexo, que é o tal do tempo. Se você pedir para qualquer pessoa definir o tempo é algo muito abstrato. Você, quilo, né? Então, por exemplo, se eu pedir 1 quilo de arroz, você me dá 1 quilo de arroz. Se eu te pedir 10 segundos, você não tem como me dar. O que é o tempo para você? Ah, não, o tempo é um dia. Um dia é uma convenção que a gente criou. Então, qual é o grande problema, né, de estudar, por exemplo, relatividade? É que a gente lida com conceitos que são extremamente abstratos para que a gente possa entender. Mas o que está acontecendo ali e o que aconteceria se a gente conseguisse viajar é exatamente isso. A gente, fora do raio de ação do buraco negro, o tempo passaria muito devagar para a gente. Por quê? Porque é como se essa grade, né, essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, nessa figura aqui, tá vendo essas linhazinhas aqui? Quando chega perto do buraco negro, tá vendo que ela tá espichada, esticada? Então é isso, é o tecido do espaço-tempo está se esticando por conta da gravidade. Isso faz com que o tempo passe devagar. Lembrando que na relatividade não tem como a gente falar de tempo desassociado de espaço. A gente cria uma entidade chamada espaço-tempo. Bom, depois dessa bomba de saber que vai passar anos sem ver o... Exatamente. É uma parada criada pelo ser humano, tá ligado? Tipo assim, quer dizer, o tempo não é uma parada criada pelo ser humano. Calma aí. A gente se organiza no período de 24 horas, que é o tempo que a Terra dá a volta nela mesma em volta do Sol. E o que acontece é, o tempo, a gente não, né? A gente não sabe nada, tá ligado? A gente só vive, a gente só acontece nesse tempo, tá ligado? Só acontece. E o tempo fora daqui é diferente, né, do tempo da Terra. O tempo da Terra, a gente tá aqui no sistema solar, onde tem a gravidade do Sol, a gravidade da própria Terra e tudo mais. Vai pra fora da Terra, já é diferente já o tempo, realmente. Faz sentido ser diferente o tempo fora da Terra. A gravidade é diferente, tudo é diferente. 8 horas em casa passa em 3 minutos, 8 horas de trabalho passa... Parece que dura umas 30, assim. É bem isso mesmo. Tempo é relativo. Quem inventou o criógeno... Quem inventou o criógeno? Quem inventou o relógio criou tempo. Faz sentido. Meu pai, a Muffy joga o relógio. Bom, depois dessa bomba de saber que vai passar anos sem ver o pai, a Muffy joga o relógio longe e fica chorando e mais um livro cai da estante. O Cooper vai para a missão e o Dr. Brand recita um poema para o pessoal da nave. O poema é do Dylan Thomas. Vamos relembrar como é que ele é. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios do fim da vida saibam que é a escuridão que perdura, porque suas palavras não capturaram a centelha tardia, não adentram a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura. Parece meio complicado, mas o sentido desse poema é sobre envelhecer, que é o que vai acontecer com quem ficou na Terra. Por outro lado, quem tá na nave também vai envelhecer, mas de outra forma, né? Não é velhice física para eles, eles vão envelhecer no sentido de ficar mais maduros, ter mais sabedoria, depois de toda a jornada. A tal fúria contra a luz que já não fulgura é no sentido de resistir, apesar da vida já estar perto de acabar. É um poema profundo, né, que fala sobre a morte que vem, mas que aconselha a não aceitar de boas e sim resistir contra ela. É o que a humanidade está tentando no filme, não é? Bom, a equipe da nave se prepara para entrar em suspensão a partir do sono criogênico. Na teoria, esse método serve para manter o corpo, principalmente o cérebro, preservado em perfeitas condições. É como se o corpo inteiro parasse no tempo, até ser descongelado. E quando quiser, dá para reviver o corpo com todas as funções intactas.
E esse método de criogenia existe? Existe. Já tem alguns Quem tá quase ficando velho? laboratórios pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Rússia, que já estão conservando corpos humanos no nitrogênio para serem descongelados no futuro. Gente, que porra é essa? Calma aí, tá congelando gente viva? Gente viva! O Peter tá ficando cego? Ah, mas todo mundo vai ficar um dia, né? Mas Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar de coisa na vida real. Congelando pessoas. Não, já ouvi. Claro que já ouvi falar. Na teoria, né? Em filme, em série. Criogenia existe de verdade. Mas calma aí. Pertinho da hora de morrer? Mas aí... Pô, mano. Que doideira é essa? Pode me congelar, tô precisando dormir. até hoje, a ciência não tem certeza de como vai ser essa reanimação. Se as memórias e as funções cerebrais vão permanecer intactas. Pô, que o mano, método existe, impossível. existe. Mas se ele funciona, aí só na ficção por enquanto. Bom, depois que a Só tripulação na ficção, acorda, pô. o Ron fez um desenho em furo-papel. Isso explica exatamente a teoria do buraco de minhoca e a dobra do espaço-tempo. Imagina que doideira, Eles entram acordar... pela esfera do buraco Você vai acordar igual Capitão América, tá ligado? Num mundo totalmente diferente. de minhoca e a Melly encosta numa distorção no espaço-tempo Tá e louco. acredita que foi um aperto de mão de algum dos astronautas anteriores. Guarda esse momento. É como se fosse um plasma ali perto dela, né? A viagem continua e a tripulação começa a checar os sinais positivos das naves que foram explorar a nova galáxia antes deles. Eles falam do planeta da Miller, que está muito próximo da Gargantua, que é um buraco negro. O nome do buraco negro, o Gargantua, faz uma referência a um personagem gigante com um apetite absurdo, muito difícil de satisfazer. Esse personagem foi criado pelo escritor François Rabelais no século XVI, na série de livros Gargantua e Pantagruel. Agora é uma das partes mais pesadas Gargantua. do filme, né? E esse conhecimento sobre singularidade, eu queria trazer de novo o Sérgio Sacani aqui para falar pra gente. Não existe a reversão. A ideia é congelar agora pra um dia conseguir... Pra um dia quando conseguir reviver a galera. Entendi. Então, a ideia é tipo assim, vamos fazer isso agora com essas pessoas. E aí quando a gente conseguir algum método pra fazer voltar à vida, a gente descongela e deixa ele aí por enquanto. Se congelar a pessoa viva, ela ia morrer congelada. Ela ia morrer de... Como é que fala? Qual que é aquele nome daquele negócio? Hipotermia. Então. Exatamente. Não dá, mano. Sabe aqueles bichos que hibernam no inverno? Então, acontece alguma coisa no corpo deles, algum processo no corpo deles, que eles conseguem ficar muito tempo sem comida, sem essas coisas. Eu acho que hibernação seria a coisa mais plausível pra quando a gente pensa isso daí que acontece no Interestelar, tá ligado? O urso hiberna, tem uns bichos que hibernam, né, no inverno, porque não tem comida e tudo mais. A hibernação dos animais é diferente da criogenia. Não, com certeza é diferente, porque a hibernação é uma coisa natural, que acontece naturalmente, né? Não é uma coisa forçada, tipo assim, colocaram você num negócio de gelo e te congelaram. Não é isso, né? É totalmente diferente. A hibernação é uma coisa natural. É um negócio que a evolução do animal permitiu que ele fizesse isso, tá ligado? A humanidade quebrou a seleção natural há muito tempo. Realmente. Você tem um ponto. Muito bem, vamos para mais uma coisa que é muito importante. Talvez seja o protagonista do Interestelar, que é o Gargantua. O Gargantua, ele é um buraco negro supermassivo. O Interestelar, ele teve a consultoria direta de um cara muito importante na física chamado Kip Thorne. Caraca! Oxi! O elenco do Interestelar junto com o Stephen Hawking. E com esse cara aqui que eu não sei quem é. Foi amigo do Stephen Hawking. Kip Thorne é ganhador do Prêmio Nobel de Física por conta da detecção de ondas gravitacionais. Ele é uma sumidade no assunto quando se diz relatividade, buracos negros e coisas do tipo. O Kip Thorne, ele escreveu um livro chamado Os Primeiros 3 Minutos do Universo, e lá ele já citava a presença do Gargantua, que é esse buraco negro
que ele conta, né? Ele conta como um caso ali, um conto ali do buraco negro Gargantua. Então, isso é uma das coisas muito interessantes desse relançamento do Interestelar. O Interestelar foi lançado em 2014, a gente ainda não tinha a foto do buraco negro. Hoje a gente já tem duas, né? Do M87 e do Sagitários, a Estrela. Só que o Gargantua, se fosse hoje, seria muito mais fácil, porque você tem a foto de um buraco negro para poder representar isso cinematograficamente falando. Na época do Interestelar, você não tinha. Então, o que aconteceu? Não tinha nada. Os pesquisadores desenvolveram um código para simular um buraco negro, e o buraco negro simulado foi o Gargantua. Só que o buraco negro, quando você olha a foto do Sagitários, a Estrela, da M87, você vai ver que um lado dele é um pouco mais apagado do que o outro. E a simulação que fez o Gargantua real, ela mostrou isso. Mas reza a lenda que quando o Christopher Nolan olhou para aquilo ali, ele falou, não, nós vamos dar uma mudada aqui, nós vamos deixar tudo brilhando igual, porque no cinema vai ficar mais bonito. Isso é o que... realmente, cara. Realmente, eu acho que esteticamente ficou melhor. Mas temos um ponto a se pontuar aqui, tá? Temos um ponto a se pontuar. A foto que tiraram é uma foto. É uma foto. A foto, o negócio tá parado. Agora, se o negócio fosse um vídeo, seria diferente. Um vídeo, o negócio se mexe. Será que no final das contas não é exatamente um círculo? Porque um vídeo daria pra ver o negócio mexendo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? É uma foto, pô. Que eles têm, é uma foto. Pode ser que o negócio se mexendo é diferente. Ah, para com isso, cara! Ah, mano, vocês são muito quinta série, mano. Vocês são muito quinta série, eu tô falando sério. Tô falando sério, é um assunto sério aqui, pô. Que dizem que aconteceu, só ele que pode um dia dizer se isso é verdade ou não. Então, eles programaram, o Gargantua virou um artigo científico que era, até 2019, a melhor representação que a gente tinha de um buraco negro na história. É o Gargantua. Então isso é uma coisa muito legal. E o que vem a ser um buraco negro? Um buraco negro, talvez uma das melhores definições, é a seguinte: ele é uma região do espaço-tempo aonde a força gravitacional é imensamente grande, a ponto de que nada, nem mesmo a luz, que tem uma velocidade de 300 mil km por segundo, consegue escapar. Isso seria uma definição de buraco negro. Ele é uma região do espaço-tempo altamente deformada pela gravidade. Como que é isso? Como que isso acontece? Você tem ali objetos que são muito compactos, né? Você tem uma coisa muito compacta. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma densidade, isso é muito legal sobre o buraco negro. O que é a propriedade densidade? Densidade é a massa dividido pelo volume. Beleza? O buraco negro, ele seria um local, uma região do universo, onde a gente tem uma quantidade de massa absurda, concentrada num volume que tende a zero. Isso é uma coisa que a galera aí de cálculo, das físicas adora. Ela tende a zero, ela não é zero. Pesadão, ela tende a zero. Você já deve ter aprendido aí quando você estudou na escola que não existe divisão por zero. Divisão por zero dá uma indeterminação matemática. Até um certo nível escolar, isso é verdade. Depois, não mais. Porque depois a gente resolve isso com o teorema com a teoria de limites e tudo mais. Então, se você tem um valor muito grande, dividido por algo que tende a zero, o resultado... facinho, pô. Coloca 2 buracos negros assim, onde cada lado levanta de boa no supino. Tranquilaço. O resultado deste valor tende ao infinito. Então, a gente fala que a densidade do buraco negro, ela tende ao infinito. É muita massa concentrada num ponto infinitesimal. Essa é a palavrinha que o pessoal adora falar. Então é isso que seria a definição de um buraco negro. O buraco negro, ele tem várias, vamos dizer assim, ele tem uma estrutura, né? Então ele tem um disco de acreção, ele tem a sua coroa, ele tem o seu horizonte de eventos, que daqui a pouquinho nós vamos falar o que é. E ele tem lá dentro dele um ponto que a gente chama de singularidade. O que seria singularidade? Singularidade é esse ponto onde as coisas todas estão colapsadas. Bizarro. E na singularidade, o que a gente diz é que as leis da física, como a gente conhece hoje, elas param de funcionar. E aí tá uma coisa muito legal do Interestelar, que é o seguinte: o que acontece dentro de um buraco negro? O que acontece na singularidade? Não sabemos. Pode ser até mesmo que tenha a biblioteca. Então, dentro da singularidade, eles representam através daquele objeto chamado Tesseract, né, que é o objeto que você consegue acessar tudo. A singularidade, ela é muito importante no filme, porque é o ponto ali no buraco negro onde você consegue acessar todas as informações.
Por isso que o Cooper, quando ele tá lá no buraco negro, ele consegue ver tudo que está acontecendo. Ele consegue... Cara, aí é que tá. Em relação a isso, uma coisa que eu pensava muito quando eu via os filmes, né? Quando eu vi o filme, porque eu vi mais de 10 vezes. Cara, ele entra no buraco negro, se o ser humano conseguisse, né? Ele tá lá dentro do buraco negro. Ele vai pra onde ele quiser no universo. Ele, tipo assim, eu quero estar na Terra nesse momento. Ele vai, pensa e vai e olha. E tá lá, tá ligado? Na frente dele. O que ele quer. Eu quero ver a criação sei lá. Quero ver a criação da Terra. Aí ele vai até o momento onde a Terra tá sendo ali criada, com um monte de coisa rodando, assim. Sei lá. É, uma teoria, sim. Com certeza uma teoria, não existe, né? Eu acho que o ser humano nem conseguiria aguentar a pressão de estar dentro de um buraco negro. O ser humano não consegue nem aguentar a pressão do fundo do mar, que dirá dentro de um buraco negro, pô. Impossível. Teria que estar numa máquina supersônica fodarástica. Consegue acessar o quarto da Murphy lá no começo. Ele consegue ver as coisas todas, porque a singularidade, ela te daria essa oportunidade. Então... só no momento presente da Terra? Sei lá, Lorde, aqui no filme mostra como se ele tivesse ido pro passado, né? Pra aquele momento onde ele ainda tava na Terra. Buraco negro e singularidade, 2 conceitos importantíssimos que são tratados no Interestelar. Sim. Agora sim a gente tem a condição de entender melhor. Por causa do Gargantua, tá ali bem perto, né? No planeta Miller, cada hora de lá equivale a 7 anos no planeta Terra, cada hora. O Cooper, a Amélia e o Doyle descem pro planeta da Miller e eles percebem que lá tem gravidade e água, né? Isso é um ótimo começo. Mas eles não encontram a nave da Miller. Ela já estava em destroços pelo mar. E aí vem uma das cenas mais aflitivas do filme. Those aren't mountains. É bizarro. They're waves. A Amélia acha que o que eles estão vendo no horizonte eram montanhas, mas na verdade eram ondas se formando, prestes a vir pro lado deles. Ondas gigantescas. Foi uma correria doida, mas só o Cooper e a Amélia se salvam. O Doyle não conseguiu embarcar. Enquanto eles drenam a nave, a Amélia explica que eles são seres de 5 dimensões. Para entender esse conceito, a gente tem que partir da nossa realidade de 3 dimensões. As nossas 3 dimensões são espaciais: altura, largura e comprimento. O conceito da 4ª dimensão considera que ela seria o tempo. Essa dimensão temporal faz sentido porque o tempo também é determinante para descrever a nossa realidade. Para dizer que alguma coisa está num lugar no universo, a informação completa só vem quando a gente consegue determinar aonde ele está e quando ele foi percebido lá. Porque então o tempo seria eles. O tempo, ó. Os seres que eles estão chamando de eles no filme seria os seres que conseguem mexer e manipular ali a 4ª dimensão, no caso. Nada escapa do tempo. Diferente das outras 3 dimensões, a 4ª dimensão nunca para. O tempo está sempre em movimento, né? E é um movimento próprio, porque a gente não consegue pausar ele ou voltar nele. É verdade, ele está navegando pela dimensão chamada tempo. Quando ele tá dentro do buraco negro, ele pode acessar tudo que ele quiser dali. Faz sentido, pô, faz sentido. Se ele tá dentro do buraco negro e ele consegue manipular o tempo, né, ali de dentro, faz sentido. A gente nem avança ele como a gente quer. Então até agora a gente tem dimensões de espaço e tempo, percebeu? O próximo passo vai além. Por isso a 5ª dimensão nesse caso seria a gravidade. Porque a gravidade também interfere no universo como um todo. Ela determina o formato dos corpos celestes, no movimento deles. A gravidade é tão poderosa que... Calma aí, a 5ª dimensão é a gravidade? Peraí, volta um pouco. A gravidade. Porque o próximo passo vai além. Por isso a 5ª dimensão nesse caso seria a gravidade. A 5ª dimensão nesse caso seria também interfere no universo como um... Não, a 5ª é a gravidade, galera. A 4ª é o tempo. A 4ª é o tempo e a 5ª seria a gravidade. Porque a gravidade não é a mesma coisa que o tempo. A gravidade não é a mesma coisa que o tempo, certo? Todo. Ela determina o formato dos corpos celestes, no movimento deles. A gravidade é tão poderosa que interfere até no tempo. Por isso que a gravidade de um buraco negro faz o tempo passar diferente entre o que está perto e o que está longe dele. E é por isso que... Entendi. Então, no caso, a gravidade ela é mais foda do que o tempo. O tempo não existe. Exatamente. Pra gente o tempo não existe. Mas pode ser que pra alguém
pra um ser que vive numa quarta dimensão, o tempo é palpável, o tempo é manipulável, dobrável e tudo mais, tá ligado? Assim como pra uma folha de papel, não existe a terceira dimensão, certo? E é por isso que com os contratempos no planeta Miller, o Ron esperou mais de 23 anos na Endurance. Fez sentido agora? Depois que a galera sentiu a loucura que foi essa jornada pelo planeta Miller, o Cooper viu as mensagens de todos esses anos, e enquanto ele passou aquele tempinho no planeta Miller, na Terra, o filho cresceu, se formou, casou, teve filho, o filhinho morreu, e como muitos anos se passaram na Terra, a última mensagem do filho foi meio que desapegando de vez do pai. A essa altura, Triste. Murphy tá adulta também, e mandou uma mensagem no dia do aniversário que ela chegou na mesma idade do pai dela, quando ele saiu da Terra. E foi uma mensagem bem triste, porque era essa época que o Cooper e a Murphy esperavam se reencontrar. Foi de cortar o coração essa daí. A Murphy agora trabalha na NASA com o Dr. Brand. E não adianta o Cooper ficar só sofrendo, né? A missão tem que continuar. E a próxima parada é o planeta do Man. Bom, enquanto isso na Terra vem mais uma reviravolta. O Dr. Brand tá à beira da morte e mandou chamar a Murphy. E nessa conversa ele assumiu que mentiu sobre a possibilidade do pai dela voltar. A Murphy mandou uma mensagem pra Amélia avisando que o pai dela tinha morrido, mas também confrontou ela, porque tava na cara que a Amélia sabia que não existia possibilidade nenhuma do plano A se concretizar. Isso significa que desde sempre eles sabiam que não tinha como salvar os moradores da Terra. Enquanto isso, a tripulação chegou na nave do Man. Ali tinha que ser habitável, porque não tem chance deles irem pra mais um lugar e conseguir voltar pra casa. Então, ali era a última chance. Eles despertaram o Man da cápsula de criogenia e ele contou que era possível que aquele planeta ali fosse habitável. Foi uma conversa otimista até a Amélia ver a mensagem da Murphy, em que ela conta que o Dr. Brand morreu e ela aproveitou para jogar no ventilador toda a história do plano espacial ser uma farsa. Só uma história para gerar esperança. Bom, daí a coisa toda desandou. O Man assumiu que o Dr. Brand, na verdade, não sabia como tirar o povo da Terra. A tal da equação que, aparentemente, o Dr. Brand tinha passado 40 anos estudando, na verdade, ele já tinha resolvido. E o resultado é que era impossível chegar numa resposta sem considerar a singularidade. E sem os dados da singularidade, eles literalmente não iam chegar a lugar nenhum. E o pior, como que estuda a singularidade? Como que chega nesses dados? Se jogando dentro de um buraco negro. Quer dizer, foram décadas rodando pra nada. Essa parte é meio complexa, mas resumindo, o Dr. Brand sabia que não dava para tirar as pessoas da Terra. Ou seja, o plano A era impossível de se realizar sem os dados da singularidade, que são impossíveis de coletar. Não dá. O que talvez fosse para fazer é levar os embriões humanos para outro planeta e refazer a humanidade. Isso é um jeito de perpetuar a espécie humana no espaço. Só que esse plano B só poderia ir em frente se ele tivesse pessoas trabalhando para isso. Então ele usou o plano A como uma esperança, né, para conseguir pesquisar outros planetas com as viagens espaciais. E foi nessa que o Cooper foi iludido, achando que ia salvar as pessoas que ele ama na Terra. Só que na real ele foi mandado para ajudar a formar uma nova colônia para os embriões. Quem já nasceu na Terra já era, né? Não tem salvação. Ou seja, o Dr. Brand imaginou que ninguém ia topar a expedição, as pesquisas, se soubessem que não existia esperança para eles mesmos. Então o que ele fez? Ele criou essa cortina de fumaça que foi o plano A. E é lógico que, sabendo disso, o Cooper e a Amélia ficaram transtornados. Não, então, o filme que esse ator fez era o Perdido em Marte, né? Perdido em Marte é um filme que também é bom, mano. Mas a gente, eu não sei, eu não sinto tanto apreço por Perdido em Marte quanto Interestelar, né, mano? Interestelar tem muito mais, sei lá, muito mais coisa. É muito mais louco. O Cooper quis ir pra casa mais do que nunca. Até porque agora ele sabe que não tem jeito de salvar a família dele, né? E o Ron deu uma ideia. Já que ele vai... O plot, o cara que tava lá perdido, na verdade, tava em Marte também. Voltar, ficou em Marte. Dar uma passadinha pelo buraco negro, como se isso fosse uma coisa à toa, né? A ideia era se aproximar do Garganto, que não tem uma atração tão agressiva. Então o plano é passar por lá e soltar o TARS para coletar os dados do que acontece no horizonte de eventos do buraco negro, né? E mandar esses dados para a Terra. A ideia parece ótima, né? Mas claro que a teoria sempre é mais bonita que a realidade. Enquanto isso, na Terra, a Murphy tá ligada em todo o plano e começa a pensar num jeito de resolver o resto da equação, mesmo sem poder acessar um buraco negro. E daí ela lembra do fantasma no quarto dela.Ela lembra do fenômeno dos livros caindo. E ela sempre achou que se fosse mensagem de alguém tentando falar com ela, é mais ela, completo. de alguma forma, tinha uma intuição de que aquilo poderia estar relacionado com uma singularidade, né? Ou qualquer coisa que pudesse ajudar a resolver o problema da equação. Por mais doido que isso possa parecer, era a única coisa que ela tinha condição de pesquisar, estando presa na Terra. E isso tem tudo a ver com a quinta dimensão. Lembra que a quinta dimensão é a gravidade? Os livros caindo, né, é o símbolo perfeito da ação da gravidade.
e que por meio dela, alguma comunicação estava sendo feita. Lembra das linhas na areia que ela percebeu que era uma mensagem em código binário? E as máquinas de colheita que andaram sozinhas até a casa dela? Tudo ali indicava uma ação gravitacional diferenciada e com uma mensagem para ser transmitida. E no fim a gente vai ver isso mesmo, né? Que é através da quinta dimensão, da ação da gravidade, que o Cooper atravessa todas as outras dimensões, o espaço e o tempo, e envia uma mensagem para ela. Pô, faz sentido mesmo, cara. Se a gravidade, ela é, digamos assim, superior ao tempo, lá dentro da gravidade ele consegue manipular o tempo. Ah, a gente já falou sobre isso, eu tô tendo a mesma introspecção que a gente já teve, que a gente acabou de falar sobre isso. Nossa, gente, foi mal, tô velha. Bom, de volta lá no planeta do Dr. Man, né? O Cooper começa a organizar as coisas antes de fazer a viagem de volta. Bom, ele pede ajuda pro Dr. Man para eles escolherem os locais seguros onde eles poderiam fazer o laboratório e a colônia no futuro, e os dois saíram juntos para ver isso. Só que no meio da caminhada vem o plot. Dr. Man mentiu na cara dura. O planeta dele não era habitável coisa nenhuma. Ele forjou os dados e disse que era habitável para que alguém fosse até lá, para ele não morrer sozinho. E para piorar, ele tentou cancelar o CPF do Cooper, quebrando o capacete dele. Daí o Cooper começou a agonizar, né, até que a Melly e o Case chegaram e salvaram ele a tempo. Enquanto isso, o laboratório explodiu com o Dr. Ron lá dentro. Acho que não, Max. Se a casa atrai uma máquina com sua gravidade, a casa deveria colapsar antes. Mano, eu acho que não. Por quê? Por quê? As máquinas, elas são de metal, certo? Elas são de metal. E, se eu não me engano, as máquinas, elas tinham alguma programação com relação ao plantio lá e tudo mais. E eu não lembro direito com o que mexeu isso daí, tá ligado? Eu não lembro o que mexeu exatamente. Mas provavelmente deve ter sido algo relacionado ao campo magnético, tá ligado? Campo magnético é diferente de gravidade, eu acho. Ou é, tipo, correlacionado, sei lá, mano. Não sei. Posso estar falando uma merda gigantesca. Não sou formada em física pra saber. E o coisa ruim do Man roubou um dos módulos para chegar até a nave Endurance e ele ir embora do planeta deixando os outros para trás. O Cooper e a Amélia tentam correr para chegar antes na nave, mas quando eles se aproximam, o Man já estava lá fazendo cagada. No fim das contas, ele se explodiu e danificou a nave. A Endurance começou a girar loucamente e o Cooper só tinha... Na real, não é... Na real, eu parei pra pensar e, tipo assim, eu acredito que a gravidade que tava acontecendo lá dentro da casa, né, que ele tava mexendo lá de dentro do buraco negro, não era uma coisa que ia colapsar a casa. Por quê? Ele não tava mexendo de forma que a gravidade ia aumentar tanto assim, tá ligado? A gravidade tava só bagunçada, tava dando uma bagunçadinha de leve, entendeu? Nada tão grande. Não tinha um buraco negro dentro da casa, tá ligado? Ele tava mexendo ali na gravidade, tava dando uma bagunçadinha de leve, tá ligado? Tava só brincando ali com a gravidade. Tinha uma única chance de voltar pra casa, que era seguir o giro da nave e tentar acoplar o módulo nela em movimento. Essa parte é louca. Que isso é uma manobra extremamente arriscada e praticamente essa parte impossível de rolar na vida real, né? Deu certo, só que quando parecia que tudo ia começar a ficar bem, eles se depararam com dois problemas absurdos. Primeiro que a nave tá estragada, isso já dava pra saber, né? Mas o segundo problema é que mesmo eles conseguindo sair da órbita do planeta Man, eles passaram a ser atraídos pelo Gargantua. Daí o Cooper decide seguir o plano que o Ron tinha falado pra ele. Se aproximar o máximo possível do Gargantua, enviar um dos robôs como sonda pra mandar os dados necessários pra Terra. Esse era o único jeito de ter alguma esperança de salvar a humanidade. Com as condições da nave, ele tinha que se aproximar do Gargantua, dar a volta nele manualmente e com a força da órbita se catapultar em direção ao planeta do Edmund. Isso significa duas coisas. Primeiro que a vontade da Amélia ia se realizar, né? Porque ela era apaixonada pelo Edmund e sempre quis ir até o planeta onde ele estava. A segunda coisa é que é impossível que o Cooper volte pra Terra. Nessa hora ele sabe que nunca mais vai voltar a ver os filhos. Mas pelo menos ele tem esperança de salvar eles com os dados que ele deve conseguir do buraco negro. Daí é uma das partes mais legais do filme, né? Quando mostra o Gargantua bem de pertinho. E o mais impressionante é que esse filme foi lançado em 2014 e cientificamente essa era a melhor representação visual de um buraco negro. Mesmo sendo um buraco negro de um filme, ele não foi feito para ser bonito só. Ele foi feito todo baseado em ciência e processamento de dados reais. A primeira imagem real de um buraco negro só foi sair em 2019, 5 anos depois. 5 anos depois. Mas então, esse planeta que eles estavam era num buraco negro, tanto que a onda
as ondas desse planeta eram grandes por causa da gravidade que era que o buraco negro interferia ali, tá ligado? No planeta. Igual aqui, tem a Lua que interfere nas ondas da Terra e na água da Terra. A gente tá num ponto equilibrado ali, né? A gente tá num ponto equilibrado, tanto que as marés, elas são baixas, tranquilo. Dá pra ter terras à vista. Nesse planeta, não. Nesse planeta eram gigantescas ondas por causa da gravidade do buraco negro. Também tem um marco gigante na ciência, gerou até artigos científicos. Bom, voltando para a história, todo o plano de circular o buraco negro deu certo. Só que para isso tudo funcionar, o Cooper usou 2 Rangers como propulsão da Endurance. E o Cooper fez toda a operação de dentro do segundo Ranger, né? Enquanto a Amélia fez essa viagem de dentro da nave principal. Mas o Cooper não contou com um detalhe. O primeiro Ranger foi solto para cair no buraco negro com o robô para enviar dados para a Terra. Até aí tudo bem. Só que o Cooper também soltou o segundo Ranger com ele mesmo dentro, porque só assim a Endurance teria peso livre o suficiente para levar a Amélia para o planeta do Edmund. Ou seja, o Cooper já não tinha mais esperança de ver os filhos na Terra, então o que ele fez? Ele se sacrificou por 2 motivos nobres: para mandar dados para a Terra e salvar geral lá, e também para que a Amélia tivesse a oportunidade de passar o resto da vida junto com o amor dela. O Cooper caiu no horizonte de eventos do buraco negro, e a gravidade lá é tão intensa que ele perdeu o controle e a nave começou a se desfazer. Mas como que funciona o horizonte de eventos, né? E muito bem, chegou então a hora da gente explicar um pouquinho aqui o que seria o tal do horizonte de eventos. O horizonte de eventos, de novo, é um nome popular para essa parte, né, do buraco negro, parte da anatomia de um buraco negro. O horizonte de eventos seria o nome popular, porque o nome correto dele é chamado de raio de Schwarzschild. Primeiro que eu falei, com certeza eu falei errado, é o Karl Schwarzschild, é um cara muito importante dentro da relatividade, dentro do estudo de buracos negros. Foi um dos primeiros a resolver as equações do Einstein lá no começo dos anos 1900, e um cara muito importante. Qual que era o lance deles com isso aí? Aí nós temos que ir para buracos negros de massa estelar. Então vamos prestar atenção nisso aqui, porque é muito importante. O Garganta é um buraco negro supermassivo. Eu vou falar um pouquinho dessa diferença para vocês. Muito bem. Quando uma estrela ela tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela se comporta diferente do que estrelas que têm a massa do Sol até 8 vezes a massa do Sol. Quando uma estrela tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela consegue queimar, através de fusão nuclear no seu interior, os elementos químicos até o ferro. Isso mesmo. Quando ela queima o ferro, a estrela colapsa sobre ela mesma. Esse colapso acontece uma implosão e depois uma explosão. A gente chama isso de supernova. Beleza? Quando acontece a supernova, resta um caroço estelar, um núcleo estelar. Vamos agora analisar a partir deste núcleo. Foi aí que o Schwarzschild entrou. Quando você pega esse núcleo e começa a fazer ele, vamos supor, ele tem 1 vez a massa do Sol, 1,5 vezes, 2 vezes, 2,5 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando este núcleo estelar que sobrou tem mais do que 3 vezes a massa do Sol, ele sucumbe pela gravidade, formando o que a gente chama de um buraco negro. E quando ele é criada esse buraco negro, você já sabe o que é essa região do espaço-tempo. Quando é criado este buraco negro, é criado também uma região ao seu redor, que foi chamado de raio de Schwarzschild, que é a região onde você não tem mais retorno. Isso quer dizer o quê? Se você vem andando e cruza o horizonte de eventos, você será imediatamente dragado para dentro do buraco negro. Se você ficar do ladinho do horizonte de eventos ali, não tem problema nenhum, nada vai acontecer com você. Um conceito talvez muito errado que tem, a gente fala que o buraco negro é um ralo do universo, ele está sugando tudo. Ele só suga algo que passar pelo horizonte de eventos dele. Passou pelo horizonte de eventos, aí você será dragado para o seu interior. É igual a gravidade das coisas, tá ligado? A gravidade do Sol. Passou a partir de um momento, cai, certo? Cai no sentido de ir para o Sol. É a mesma coisa. Se você tá aqui na Terra e tá, né, sob a influência da gravidade, a gente tá caindo pra Terra. As coisas meio que caem pra dentro do buraco negro. A Terra tá na gravidade do Sol também, além de estar na sua própria, né? E a Lua influenciando as marés, né? No caso, a Lua influencia as marés, a gravidade da Terra tá na própria gravidade e também na gravidade do Sol. Se eu passar só um pedaço do meu corpo, eu estico. Aí
Aí eu já não sei, né? Aí já é meio difícil de explicar, porque já entra já na parte poética, né? Que se fala. Que é suposições. A nave lá da mulher não estava no horizonte de eventos. Estava sendo puxada pela gravidade, mas ainda não estava lá. Ah, não. Não, ela não estava no horizonte de evento. Tudo que entra no horizonte de evento, eu acho que não sai, se eu não me engano. Porque o horizonte de evento já é basicamente, tipo, no buraco negro, tá ligado? Onde eles estavam... Ah, não. Eu não lembro agora onde eles catapultaram a nave, né? Porque, assim, onde eles estavam, que era no planeta, era o planeta que tava orbitando o buraco negro como se fosse a Terra orbitando o Sol, tá ligado? Agora, quando eles vão catapultar a nave, eu não lembro se eles vão pro horizonte de eventos ou se eles ficam mais pra fora, tá ligado? A partir do momento que entram no horizonte de eventos, você não sabe mais. Ah, então não é... Eles não entraram no horizonte de evento, galera. De evento. Eles não entraram no horizonte. Eles ficaram só em volta mesmo, usando a gravidade do buraco negro pra catapultar pra longe a nave. Mas é complicado entender porque, né? São muitas teorias. É muito teórico. O buraco negro tem uma força gravitacional gigante, como o planeta fica perto. Cara, é que assim, mesmo o buraco negro tendo a força gravitacional gigantesca do jeito que ele não vai sugar. É o que o Sérgio tava falando, Vênus. O buraco negro, ele não suga tudo que tá em volta dele. Porque se ele sugasse tudo que tá em volta dele, você concorda comigo que não teria mais galáxias, não teria mais outras coisas distantes? Ele não vai sugar tudo que tá em volta. Ele é como se fosse um sol ali, é como se fosse uma estrela ocupando aquele espaço, e a gravidade dele, a gravidade dele é maior, com certeza, né? Milhões de vezes maior do que o do Sol, por exemplo. Mas ele não vai sugar. A gravidade é maior, só isso. Ele só puxa as coisas por causa da gravidade dele. Existe um cheat no universo que faz coisas aparecerem no buraco negro, chama radiação Hawking. Mano, é que eu já vou falar de buraco branco, que é como se soltasse, né, pra fora, em vez de... É como se fosse um buraco negro soltando tudo que ele já esteve ali nele, tá ligado? É verdade, mano, eles estão falando sobre isso, a gente tá querendo supor coisas aqui, vamos escutar alguém que entende de verdade falar. Então, o horizonte de eventos, ele delimita esta região, que seria uma região de segurança. Você está fora do horizonte de eventos, nada acontece. Cruzou o horizonte de eventos, aí acontece. Eu falei disso porque foi assim que nasceu o raio de Schwarzschild, analisando estrelas. Lembrando que o conceito de buraco negro é um conceito que foi só vir muitos anos depois, tá? Os pesquisadores, o Schwarzschild, o Einstein, essa galera toda, chamava de estrela negra, porque é a estrela que não emitiria luz por conta do fato da gravidade ser tão intensa que nem a luz poderia escapar. E o buraco negro veio muito tempo depois. O buraco negro é um conceito que ele pode deixar as coisas um pouco até mais complicadas, porque a pessoa pode imaginar que existe um buraco mesmo ali, quando não existe um buraco. É uma região, não é um buraco. Como a gente já comentou. Isso nasceu analisando estrelas, buracos negros de massa estelar. Então esses buracos negros vão até ali centenas de vezes a massa do Sol. Depois nós temos os buracos negros supermassivos, como o Gargantua, o da M87, o Sagitários, a Estrela, entre outros. E muito provavelmente, embora ainda não foi detectado, deve ter alguma coisa no meio. Imagina que você chega num planeta e vê que tem criança e vê que tem velho. Você acredita que tem um adulto aqui no meio, porque a criança não vai passar para o velho de uma vez, certo? Este buraco negro de massa intermediária, os pesquisadores ainda estão estudando, mas todos eles têm o horizonte de eventos. E o horizonte de eventos seria muito importante, tanto que o equipamento que fez a foto do buraco negro, ele é chamado de telescópio do horizonte de eventos, porque na verdade o que a gente fotografou não foi o buraco negro. Foi o horizonte. Fotografa a sombra feita pelo disco de acreção no horizonte de eventos. É uma definição meio estranha, mas é basicamente isso que acontece. Então, o horizonte de eventos seria essa região de segurança. Cruzou ou ponto de não retorno. Cruzou o horizonte de eventos? Não tem mais volta. Ficou do ladinho do horizonte de eventos? Você está vivendo tranquilo, como os planetas do interestelar viveram tranquilos, mas aí é o outro conceito que nós vamos falar já já. É o que eu tava falando, com essa galera. explicação, o desespero da gente só aumenta. O sistema de segurança do Ranger resolveu injetar o Cooper, mas mesmo assim o pessoal ficou lá, sereno.
só esperando a morte chegar. Mas ela não chega. O Cooper começa a cair num lugar como se fosse o vão de um prédio gigantesco. E num momento, durante a queda, ele consegue segurar e a imagem vai ficando mais nítida. Não era um prédio. Ele estava no interior de uma estante de livros. E não é qualquer estante, é a estante da Murphy. Ele consegue até ver ela em vários momentos da vida. É como se todos os momentos da existência daquela estante, da Murphy no quarto dela, todos eles estivessem conectados ali, naquele lugar que ele caiu. No desespero, o Cooper começa a empurrar os livros de dentro para fora da estante, para criar uma mensagem em código Morse. A mensagem que ele descreve é fica, que é para ele mesmo no passado ficar e não ir nessa viagem sem volta. Ao mesmo tempo, a Murphy adulta está no quarto dela tentando entender o fenômeno e tentando achar alguma ligação de tudo aquilo com a equação que precisava dos dados do buraco negro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A infância da Murphy lendo o código Morse, o Cooper lá dentro assistindo tudo e a Murphy adulta tentando achar uma saída para a equação. Mas vamos entender como é que funciona essa coisa de planetas que habitam os buracos negros. Muito bem, uma coisa que chama muito a atenção no Interestelar é planetas orbitando buracos negros. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Esse é o conceito que a gente chama, é um conceito extremamente novo, chamado conceito de BLANETs, ou seja, Black Hole Planets. Isso mesmo. Como eu falei, acabei de falar do horizonte de eventos, se você viver do ladinho do horizonte de eventos, não tem problema nenhum, nada vai acontecer com você. O problema é se você cruzar o horizonte de eventos. Estes planets, esses Black Hole Planets, eles orbitam o buraco negro ao seu redor, fora do horizonte de eventos. E tem algum problema? Alguns problemas sim, né? Como nós vimos no começo, né? Tem o problema do tempo, o tempo passa diferente e tudo mais. Porém, só para vocês terem uma ideia, o disco de acreção do buraco negro, que é aquela coisa linda que você vê girando ao redor do Gargantua, aquilo ali pode ser uma fonte de energia inesgotável. Então, assim, meio que paralelo a tudo, o Interestelar ainda toca neste problema da energia no universo, porque esse é o grande problema. Você só justifica uma civilização viajar o universo e tentar explorar um outro ponto do universo se ela for atrás de energia. E os buracos negros podem ser uma fonte de energia infinita por conta do disco de acreção. Então você ter planetas ao redor de buracos negros é muito interessante. Poderia até viver gente ali, poderia ter gente, né? Gente é meio estranho. Mas poderia ter vida aí nesses planetas, poderia até mesmo usufruir do disco de acreção para energia. Então, mas é que tá, o tempo, com certeza interfere no tempo. Mas para eles, o tempo ia passar igual. Todas as pessoas que estariam no planeta que tá rodando um buraco negro, o tempo ia passar igual para eles. Entendeu? Só ia passar diferente para outros sistemas solares, o sistema de buraco negro. Planets é um conceito extremamente novo. Foi muito legal quando você vê o Interestelar e vê que esse conceito está sendo tratado ali. Como eu falei, o Kip Thorne, que é o cara que meio que bolou o Interestelar, além de ter lá toda a parte consultoria. LL_Tir X100. Tá com pouco tempo. Consultoria científica. Ele é um cara que está ligado no estado da arte, que a gente fala das pesquisas sobre buracos negros. Então ele já sabia da possibilidade da existência de Black Hole Planets, e por isso que ele fez tudo isso. O problema dos Black Hole Planets é identificar um planeta desses. Isso é muito complicado, e aí no filme eles usam lá toda a estratégia de você fazer as anomalias gravitacionais através do buraco de minhoca e tudo mais, para que indique que existam planetas de água, planeta de gelo, planetas diferentes ali orbitando. Então isso pode ser que sim existam. O problema é o seguinte, para vocês entenderem, tem muita coisa na física que a teoria está pronta, beleza? Então a gente fala que a teoria está ali posta, bonitinha, não está violando nada, embora buraco de minhoca eu não falei, mas tem coisa ali no buraco de minhoca que violam algumas leis importantes, como por exemplo ter massa negativa, só para vocês terem ideia. Mas no caso, né, vamos pensar do princípio que a teoria das coisas que são desenvolvidas não viola nada da física, então tá ali bonitinho. O problema é que a física, ela é uma ciência experimental, então você tem que ter ou a observação ou o experimento que comprove aquilo. E é isso que acontece. Os planets, eles são uma ideia, uma coisa, uma suposição do que pode acontecer. Será que um dia nós vamos conseguir detectar? Buraco de minhoca também. Será que um dia nós vamos conseguir detectar? Então estão essas coisas que estão acontecendo aí. Mas o Interestelar é um filmaço. Eu espero que quem não assistiu na primeira vez no cinema, como eu não assisti no cinema. Eu tenho um caso interessante
sobre o Interestelar no cinema, que eu não assisti. Eu levei meu filho era muito novinho, ele começou, não gostou. E aí nós tivemos que sair do cinema. Mas eu já contei esse caso aí em alguns lugares. Sacanagem. Mano, Interestelar já passou no cinema, né? Eu não fui. Triste. Queria ter ido, mano, quando teve no cinema. Mas eu já contei esse caso aí em alguns lugares. Voltando pra história, quando a Murphy era pequena, ela conseguiu traduzir a mensagem. Mas como a gente viu, ela não conseguiu fazer o pai dela ficar. Mas já adulta, né, ali na frente da estante, pela última vez, ela lembrou disso, né? Lembrou da mensagem. E entendeu que o fantasma dela era o pai dela se comunicando. Ela chegou nessa conclusão simplesmente porque ela tinha intuição que ali no quarto dela acontecia algum fenômeno quântico. Por isso que ela foi lá tentar achar uma resposta, né? E a resposta que ela achou foi o pai dela falando com ela. Enquanto isso, lá no horizonte de eventos, o Cooper estava chorando. Até que ele recebeu uma mensagem do TARS. O robô também sobreviveu à queda no buraco negro. TARS? Daí o TARS começa a explicar que os seres chamados de eles salvaram o robô e também salvaram o Cooper. Os eles são seres da quinta dimensão e eles construíram este espaço em 3 dimensões para que o Cooper e o robô entendessem o que estava acontecendo. Essa galera da quinta dimensão criou o tempo como um espaço físico para que o Cooper pudesse interagir e enviar uma mensagem através da gravidade. Assim que ele conseguiu empurrar os livros na estante da Murphy através do tempo. Aí essa informação logou um triplex na cabeça do Cooper, porque só ele entendeu que a gravidade é uma força que atravessa dimensões e também atravessa o próprio tempo. Nesse momento, o robô já tem todos os dados quânticos sobre o funcionamento do horizonte de eventos. A gravidade, a quinta dimensão, tudo. Mas ele não está conseguindo transmitir os dados. Daí o Cooper pede para o robô passar os dados para ele, porque dali onde ele está, ele vai passar os dados para Murphy através da estante. O robô discorda, ele acha que não vai dar certo. Ele diz que a galera da quinta dimensão não levou os dois para lá para mudar o passado. Daí o Cooper tem um insight, uma ideia. Ninguém de fora levou eles para lá. Foram eles mesmos que foram. E foi assim que o Cooper, de dentro do buraco negro, enviou para ele e a filha no passado as coordenadas da NASA, lá no começo do filme. E aí ele entendeu que ele mesmo, de dentro de um buraco negro, tinha se mandado para essa missão, para que ele pudesse mandar informações para Murphy, para ela salvar o mundo. Então ele resolveu passar os dados através do relógio que ele deu para ela. Lembra que o relógio quebrou e ficou com um ponteiro doido todos esses anos? Todos os movimentos do ponteiro estavam transmitindo uma mensagem em código Morse. E o conteúdo dessa mensagem era justamente os dados que a Murphy precisava para salvar o mundo. A Murphy adulta conseguiu chegar nessa conclusão porque ela estava totalmente concentrada, né, em entender de uma vez por todas o que significava aqueles fenômenos no quarto dela. Então ela entendeu que o fantasma era o pai e começou a recapitular tudo de estranho que tinha acontecido a vida toda. E daí ela percebeu que o relógio também tinha uma mensagem. Então ela conseguiu os dados, terminou a equação e até apareceu ela toda feliz lá na base da NASA com a papelada na mão, jogando pro alto, né, gritando Eureka! Eureka vem do verbo euriskein, em grego, e significa descobrir. Essa expressão ficou famosa depois que o matemático e físico chamado Arquimedes de Siracusa percebeu o fenômeno que ficou conhecido como princípio de Arquimedes. Lá na Grécia Antiga, ele estava tentando descobrir como calcular se a coroa do rei era feita de ouro maciço ou se estava misturada com prata. Daí, ele passou dias pensando em como calcular isso, já que só colocando na balança não dava pra saber. Ele também não podia derreter a coroa. Até que um dia ele foi tomar banho e quando ele entrou na banheira, ele percebeu que uma quantidade de água transbordou. Daí ele saiu peladão, gritando Eureka pela cidade. Com base nisso, ele pegou uma bacia de água e mergulhou a coroa do rei. Ela transbordou uma quantidade X de água. Depois ele mediu quanto transbordava o mesmo peso em ouro puro e o mesmo peso em prata pura. Daí ele viu que a coroa tinha transbordado mais que a prata pura e menos que o ouro puro. E assim ele comprovou que a coroa de fato tinha sido falsificada. Daí pra frente, essa expressão Eureka, né, vem acompanhando várias descobertas científicas. E foi isso que a Murphy repetiu no filme. Voltando pra história, lá no horizonte de eventos, o Cooper percebeu que o plano deu certo. Porque aquele lugar construído em 3 dimensões começou a se desfazer. Ou seja, não era mais necessário ele ficar naquela construção para entender os conceitos da coisa. E aí ele reforçou que não foram seres alienígenas superevoluídos que ajudaram ele. Foi a própria humanidade de um tempo futuro que fez aquilo. Já que o tempo não é linear e todos os eventos são conectados, o futuro ajudou ele a conseguir tudo isso. E o futuro só existe porque ele conseguiu tudo isso. São eventos interdependentes que acontecem no mesmo... Já que o tempo é linear e o quê? Foi a própria humanidade de um tempo futuro que fez aquilo. Já que o tempo não é linear e não é linear. Os eventos são conectados, o futuro... Todos os eventos são conectados e o tempo não é linear. Todos os eventos são conectados e o tempo não é linear. Ajudou ele a conseguir tudo isso. E o futuro só existe porque ele conseguiu tudo isso. São eventos
interdependentes que acontecem no mesmo bloco temporal. Quando as estantes se desfazem, ele consegue ver a nave Endurance e a Amélia. E ele estica a mão para tocar nela. E para quem não percebeu, isso está acontecendo naquele momento, mas também já aconteceu. Lembra no início da viagem que a Amélia meio que vê um espectro perto da janela da nave? Era o próprio Cooper, de dentro do horizonte de eventos. E isso também é para reforçar que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Que essa coisa de tempo linear é uma convenção nossa para deixar o conceito mais simples. Mas no universo não tem essa. Nisso, tudo se desfaz em volta do Cooper e ele aparece flutuando pelo espaço até apagar. Mas tem um detalhe nessa cena. Lá no fundo tem 2 luzinhas piscando. Eram Rangers que encontraram ele vagando pelo espaço. O Cooper acorda numa cama de hospital. O médico diz pra ele que ele já tá com 124 anos. Ou seja, mesmo com a mesma cara de quando ele partiu da Terra, né, pela viagem espacial, se passaram dezenas e dezenas de anos na nossa contagem. Ele fica sabendo que ele tá na estação Cooper. Esse é um novo local que a humanidade habita no espaço e o nome foi dado em homenagem a Murphy Cooper, a filha dele. Os primeiros dias se passam na estação e o Cooper vai conhecer as instalações. Ele passa por um totem onde fica sendo exibido justamente aquelas entrevistas que abriram o filme. E pertinho dali tem um museu. Eles reconstruíram a casa do Cooper com tudo que tinha lá na Terra. Ele também encontrou o Taz, restaurou ele e ele ficou por lá até a Murphy chegar. Isso é muito legal. O momento mais emocionante de todos. A Murphy, velhinha, né, na cama do hospital e vários descendentes deles em volta dela no quarto. É muito da hora essa parte. E aí, senhor? É muito da hora, mano. E é muito doido pensar que a Murphy viveu uma vida inteira no mesmo passo que a gente, né? Enquanto isso, pro Cooper, o tempo passou como se fosse algumas semanas, dias. Eles têm uma conversa rápida, mas muito emotiva. Ela diz pro Cooper que nenhum pai deveria ver a filha morrer e que ela estava cercada dos filhos e dos netos ali. Então era melhor ele ir atrás da Amélia. E o filme termina com Cooper e o Taz roubando uma nave e partindo atrás da Amélia. O Murphy sabia que a Amélia estava sozinha em outra galáxia, mas que lá tinha tudo para ser a nova casa da humanidade. E realmente aparece a Amélia próxima do túmulo do Edmund, né? E mais distante já tem toda uma base montada lá, né? Mostrando que estava realmente tudo certo para a chegada dos humanos. Ela só precisava que alguém fosse até ela. E o Cooper vai. Só quero agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, essa análise aí do Interestelar. É muito legal a gente reviver isso, principalmente agora que muitos conceitos a gente já tem a comprovação, principalmente o buraco negro, né? Como eu falei, buraco negro, quando o Interestelar foi lançado, tudo bem, a gente já tinha ali detecções que a gente tinha praticamente certeza absoluta que os buracos negros existiam, mas hoje a gente tem a foto, hoje a gente tem a observação do buraco negro. E é muito interessante ver como que em 10 anos, né, toda essa área evoluiu demais, demais mesmo, e nós estamos aí então com o Interestelar. Então só agradecer o Peter, valeu demais pelo convite, espero que todos tenham gostado. Vão lá, assistam, comentem, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desta análise de Interestelar. Um grande abraço a todos, fui! Sérgio Sacana tá famoso. tá. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quero muito ver agora o comentário de vocês aqui embaixo. Vai ser muito satisfatório pra gente. Obrigado ao Sérgio Sacana que participou desse vídeo. Sérgio, você é fantástico. Você também que assistiu esse vídeo até aqui, você é fantástico demais. Você não tem noção. Se você quer mais vídeos como esse, dá sugestões aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fazer esse trabalho pra vocês é priceless, é sem preço pra gente, uma alegria incalculável. Obrigado por tudo isso, espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui! Muito legal, mano. Gostei bastante do vídeo. Deixei um like já lá. Pra quem não conhece, o canal é Ei Nerd. O Peter que faz esses vídeos aí super interessantes. E, cara, muito bom. Assim, essa parte final do filme ficou muito estranha. O Max falou, né, mais cedo. Eu tô subindo aqui o chat porque eu não tava falando na hora pra gente prestar atenção no vídeo, né? Mas essa parte final do filme, ela é muito estranha, porque é impossível alguém ir para um buraco negro e ficar vivo. É impossível. A força gravitacional do buraco negro não ia deixar o ser humano vivo, mas, porém, todavia, entretanto, no filme, eles conseguem colocar uma ficção que faz sentido com várias coisas, né? Com relação à gravidade, a gravidade ser mais forte do que o tempo, e eles conseguem fazer isso de uma forma muito, muito legal, assim. E fica muito boa, assim, né? Pro filme, ficou muito legal. Muito bom, muito bom. Como você pode assumir que a pessoa necessariamente morre? Não dá pra saber, né? Ele fez o futuro existir e o futuro ajuda ele a entrar no passado. Exatamente isso, Vênus. É o que eu falei do que parecia um loop infinito.
Mas, na verdade, não é um loop infinito, né? É só um negócio que ele faz no futuro que influencia ele no presente, tá ligado? Se ele não tivesse entrado no buraco negro, ele não teria achado a NASA lá no meio do deserto e não teria ido pra aquela missão.